Oi galera, tudo bom? Meu nome é Duda e se você está neste canal pela primeira vez, aqui nós falamos sobre livros. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui do ladinho também. Todos os livros que forem citados aqui nesse vídeo estarão na descrição do vídeo e você pode comprar os livros por este link da Amazon que vocês ajudam o canal e é muito importante para que eu consiga continuar mantendo este canal vivo, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras do mês de março, que eu tenho que dizer que foram muito boas. Eu cheguei à conclusão nesses últimos tempos que eu tô cada vez mais inteirada do meu gosto literário e aí eu estou me movendo na direção que me convém e que me satisfaz na questão literária. Isso é de extrema importância, nem preciso dizer isto, né? Eu acho que você ler aquilo que te interessa, aquilo que você gosta, livre de julgamento, livre de qualquer tipo de expectativa, é muito importante. Então, este mês eu realmente li livros que eu queria muito ler e foi uma experiência muito válida. Fazia muito tempo que eu não tinha um mês tão bom de leitura, seja em quantidade quanto em qualidade de histórias e livros. Então, eu comecei um pouco pessimista por conta do primeiro livro, que não me agradou tanto assim, mas aí, dali em diante, eu tomei um rumo que foi bem legal. E eu devorei os livros com muita sagacidade, com muita vontade, e foi uma experiência realmente muito positiva. Então vamos lá, vamos começar. 5 livros. Para uma leitora voraz, talvez não seja um número muito expressivo, mas para mim, de inteiro não tenho tanto tempo para ler, é um número bem considerável. E ainda mais pelo tamanho dos livros, que não eram tão pequenos. Então a minha primeira leitura entrando no mês de março foi As Filhas do Capitão, que eu já tinha dado início no mês de fevereiro, mas era bem no finalzinho de fevereiro e eu adentrei o mês de março, concluindo esta leitura no mês de março. É da Maria Duenas, é uma escritora que eu já li outro livro dela, que era O Tempo Entre Costuras, que eu adorei. Ele foi um presente do meu namorado. Por eu ter gostado tanto daquele livro, ele quis me dar um outro livro da autora. Porém, minha experiência com este livro aqui não foi tão legal quanto foi com O Tempo Entre Costuras. A Maria Duenas, ela é uma escritora muito prolixa. Ela descreve muitos detalhes, ela se prolonga muito, e este livro aqui daria facilmente para ter umas 100 páginas a menos, talvez. Ele é um livro que tem É um livro que tem 500 e poucas páginas, então eu acho que aqui umas 400 páginas seria o ideal para ele. Mas eu entendo que é o tipo de escrita dela e tá tudo bem. Talvez a história é que não tenha me interessado tanto quanto O Tempo Entre Costuras, que adentrava mais o mundo da investigação, da espionagem e com moda, que é algo que eu amo. Aqui não, aqui nós vamos ter então 3 irmãs que são imigrantes da Espanha e elas vêm morar nos Estados Unidos por conta do pai delas, que já veio para os Estados Unidos anos antes, para Nova York, e está trabalhando em Nova York. Então elas acabam vindo, depois de alguns anos, já com ele um pouco estabelecido, mas daquela vida de imigrante difícil dos anos... É dos anos 30, gente, eu acho. Isso, dos anos 30 nos Estados Unidos. Então a imigração estava muito forte nessa época, né? E elas viviam ali numa colônia de imigração, num bairro de imigrantes, principalmente de imigrantes espanhóis. Só que o pai delas vem a falecer, logo depois que elas chegam nos Estados Unidos. E tanto as 3 irmãs quanto a mãe, que é uma mulher muito tradicional da Espanha, uma mulher que não conhecia o mundo até então, que estava muito restrita ao pequeno bairro delas na Espanha, se veem perdidas. Não sabem como se sustentar, não sabem como manter. O pai delas havia aberto um bar tradicional espanhol, então elas vão correr atrás ali para que isso aconteça e muitas outras coisas acabam entrando no meio de encontro aqui na narrativa e acontecem que dão rumo para a história. Foi um livro bacana de ler, extenso, porém não foi exatamente do meu agrado, não foi uma leitura que foi tão fluida quanto eu esperava. Enfim, então a minha primeira leitura do mês de março, a primeira conclusão de leitura foi este livro aqui. Depois eu li Por Trás de Seus Olhos. Eu já tinha este livro aqui na minha wishlist da Amazon há muito tempo, mas claro que quando lançou o seriado no Netflix eu fiquei muito mais instigada e acabei comprando muito mais por isso, né? Eu talvez demorasse muito mais tempo, talvez nem chegasse a comprar, se não fosse
pelo seriado no Netflix. Então, fiz a compra. Logo que chegou em casa, dá aquele unboxing, que deve estar registrado, vou deixar nos cards aqui pra vocês. Foi o primeiro livro que eu li. E, gente, assim, tem pessoas que odiaram este livro, tem pessoas que amaram, e eu estou no grupo das pessoas que amaram muito este livro. A narrativa é fluida, existe um mistério, ele é um thriller psicológico, um mistério, um suspense. A escritora nos envolve com duas narrativas, dois pontos de vista diferentes durante a história. Então aqui a gente vai conhecer uma secretária que trabalha numa clínica psiquiátrica e ela acaba se envolvendo com o chefe dela. E a gente vai conhecer o ponto de vista da mulher, do psiquiatra. Então é interessante, as duas acabam tendo uma amizade e muitas coisas estranhas passam a acontecer depois que elas têm essa amizade, porque uma não abandona ele, porque está ali envolvida, né, a amante, e a esposa também ama muito ele, então a gente vai aí de encontro a um mistério que envolve coisas do passado da esposa, que envolve coisas presentes da amante e que, claro, envolvem também o psiquiatra. Então é bem interessante, a leitura é muito fluida, eu acho que eu li em 2 dias esse livro no máximo. Eu sou do clube dos que amaram muito, porque é um livro diferente dos que eu estava acostumada a ler, e eu gosto de procurar leituras diferentes e com finais arrebatadores que eu posso te dar certeza de que talvez você vai odiar, mas talvez você vai amar, é sempre o risco que você corre em qualquer livro, né? E eu amei o final, amei o plot twist, amei tudo, não era nada do que eu pensava, o livro inteiro eu criei conspirações, teorias, e o final foi incrivelmente arrebatador pra mim, eu fiquei... Juro pra vocês que quando eu terminei o livro, que eu entendi do que se tratava, do que estava acontecendo ali, eu fiquei com o livro assim, aberto nos últimos capítulos, olhando pro teto, pensando, é sério, isso é demais, eu achei genial. Depois de eu ler o livro, eu vi o seriado no Netflix, que não faz nem de longe jus à obra literária. Eu amei. Muito. O seriado eu gostei bem mais ou menos, porque quando você lê o livro e você vê o filme ou o seriado é uma coisa completamente diferente, né? A gente sabe disso. Bons leitores sabem que nada se assemelha de perto ao livro. São muito raras as obras, seriados, filmes que são melhores que os livros. Então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, deem uma chance. Talvez vocês amem. Eu amei. Depois de ler Por Trás dos Seus Olhos, eu então dei início à duologia da Octavia Butler, Sementes da Terra. E aí eu li, então, a duologia muito rápido também. Tem um vlog de leitura desses 2 livros, então eu não vou me adentrar tanto, assim, porque se vocês quiserem saber mais sobre a história, assim, mais esmiuçadinho mesmo, todas as minhas impressões, vocês podem ver no card que eu vou deixar aqui em cima. Mas então o primeiro livro que eu li foi A Parábola do Semeador, que é este livro muito bonito aqui, essa edição da Morro Branco. E eu fiz várias marcações. Eu costumo marcar apenas os livros dos quais existe algum tipo de estudo, alguma coisa nesse sentido. Então são livros geralmente de ficção científica ou clássicos que eu gosto de colocar marcações. Os outros livros eu não costumo fazer isso. Mas este aqui teve umas marcações bem legaisinhas, adorei a história, o Octavia se superou cada vez mais, ela é uma ótima escritora, ela já havia provado isso pra mim em Kindred Laços de Sangue, fiquei ainda mais convencida com isso com a Parábola do Semeador, que é a duologia Semente da Terra. Este livro, ele é um livro pós-apocalíptico, ou, na verdade, ali no limiar, ainda não é um pós-apocalíptico, é a transição do mundo para o apocalipse. Mais ou menos nesse sentido ambiental, tá? É um apocalipse ambiental, onde as pessoas não deram valor para aquilo que elas tinham e o mundo vira um caos. Então a gente vai viver neste primeiro livro o mundo em caos. Um colapso ambiental, um colapso e um caos político também, enfim, nesse sentido, o livro foi bem legal, muito interessante acompanhar aqui a Lauren, que é a nossa protagonista. E depois deste daqui, eu li então o segundo livro da duologia, que se chama A Parábola do Talento, que é um pouquinho maior do que o primeiro livro, e eu li muito mais rápido do que o primeiro, porque eu achei que a leitura do segundo foi muito mais fluida, eu já estava muito ambientada na história, eu estava muito curiosa pelo que acontecia. No segundo livro a gente não tem mais só o ponto de vista da nossa protagonista, que é a Lauren, a gente tem outros 2 pontos de vista, 3 na verdade, muito interessantes, de pessoas que estão neste primeiro livro e uma que não está, e eu acho que esse desenrolar dessa narrativa desta pessoa que não estava aqui, mas que tem ligação totalmente direta com a nossa protagonista, foi essencial
para que este livro fosse incrivelmente marcante e maravilhoso. Eu amei muito mais o segundo do que o primeiro, mas vale totalmente a pena ler a duologia, então foi assim uma leitura bem expressiva que vai ficar marcada na minha vida literária pro resto da vida, pode ter certeza. A Octavia me fez pensar em muitas questões atuais. Estes dois livros foram escritos em 1993. A princípio ele era um livro só, mas ele acabou sendo publicado dividido e se criou então uma duologia. Mas ele é um livro muito atemporal, apesar daqui dos acontecimentos caóticos ela ter escrito em 1993, eles são muito reais no nosso dia hoje, e a Octavia, ela sempre consegue não adivinhar o futuro, mas prever, de certa forma, por onde o mundo está se encaminhando, porque também não é tão difícil assim, né, hoje em dia, prever isso, mas naquela época, com certeza, e ela contextualizou muito bem realidades talvez não tão exacerbadas quanto no livro, mas que sim, nós já passamos a viver, tanto politicamente e na questão ambiental também. Então, vale muito a pena, amei. Então, fiz essas duas leituras aqui também no mês de março. E aí, pra finalizar o mês de março, eu li um livro que tinha chegado bem recentemente aqui em casa, que foi Boy Erased, Uma Verdade Anulada, publicado pela Intrínseca. Tem essa capa linda também. Ele vem com uma jacket, que eu não uso, porque eu acho a capa original do livro muito mais bonita que a jacket. De longe, não tem nem o que comentar. Ele é um livro que já tem uma adaptação. Ele é vivido pela Nicole Kidman, né, como a mãe do menino, que é o Gerard Conley. Na verdade, este livro é uma autobiografia de um menino que ele é filho de um pastor da Igreja Batista. E ele começa a se descobrir homossexual, a ter a confirmação disso conforme a puberdade vem chegando, conforme ele vai aí vivendo experiências também homossexuais. Enfim, então a gente vai conhecer aqui a luta dele pra viver mesmo, sabe? Pra viver, eu acho que é essa a palavra. A luta dele pra viver, pra se aceitar, porque de início ele não se aceita e como ele sabe que ele é filho de um pastor da Igreja Batista, ele sabe que vai ser difícil enfrentar isso, e ele acaba se internando em uma clínica de reabilitação para homossexuais, acreditem se quiserem. Sim, isso existe. E é nos Estados Unidos que se passa, e era uma instituição da Igreja Batista na época, que é narrado o livro, que foi em 2004, a experiência dele na reabilitação, e ele conta os horrores que ele sofreu e o quanto essa instituição tentou apagar a personalidade dele. E, enfim, é uma autobiografia bem legal de ser lida. Eu achei que o fato do escritor talvez ter... Como era um livro de lembranças, muitas vezes os capítulos iam e voltavam conforme ele ia lembrando dos acontecimentos, o que deixa o livro um pouco confuso. Mas, mesmo assim, ele é um livro maravilhoso e eu só não dei 5 estrelas por conta dessa passagem de tempo de ida e volta que às vezes pode acabar ficando um pouco cansativo. Mas é uma autobiografia muitíssimo interessante, um manual, assim, de vida incrível e uma biografia de coragem, sabe? Vale muito a pena ler. Foi uma compra minha da Semana do Consumidor da Amazon e valeu bastante a pena mesmo. Bem legal essa experiência. Então foram estes os livros que eu li no mês de março. Agora eu já dei início a outro livro, mas valeu super a pena. Eu achei que as minhas leituras do mês de março foram incríveis, maravilhosas, com exceção do primeiro livro, que eu não gostei tanto assim. Os outros foram maravilhosos, principalmente esses 3 aqui, Por Trás dos Seus Olhos e a duologia da Octavia Butler. Foram, assim, favoritadíssimos, 5 estrelas pra mim. Então, amei de verdade, muito, muito mesmo. Indico estes livros, principalmente esses 3 aqui do meio. E é isso. E o que eu ia dizer pra vocês? Gente, eu tô pensando em fazer o seguinte. Sempre que eu for... tem um vídeo aqui no canal que fez um pouquinho de sucesso, não muito, mas fez um pouquinho de sucesso, que as pessoas gostaram, que eu refiz capas de livros meus que eu não gostava da capa. Porém, atualmente na minha estante só tem livros que eu gosto bastante da capa, tem um outro que não, mas eu gosto da grande maioria das capas. Mas eu pensei que a gente podia fazer o seguinte, eu poderia fazer este vídeo de leituras do mês, sempre, todos os meses, acompanhado de um vídeo de refazendo as capas dos livros do mês que eu li. Então, não quer dizer que eu não acho essa capa maravilhosa, mas eu vou tentar criar uma capa com a minha imaginação e o meu sentimento sobre esse livro. O que vocês acham? Acho que seria bem legal, né? E aí eu já comecei a fazer isso, tá? Então o próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal será esse. E é isso. Esperem pra ver. Beijos, até mais. Deixem um likezinho de vocês.